Oi, eu sou a Lavs e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E hoje temos mais um roteiro gigantesco. O tema de hoje é Você precisa aprender a ler círculos. E é um episódio que eu tava assim, ansiosíssima pra gravar, porque é baseado em um dos meus filmes favoritos. Mas calma aí que eu vou explicar. O que eu quero dizer sobre você ter que aprender a ler círculos? É porque esse filme abriu a minha cabeça de um jeito para algumas coisas que eu falei assim, isso precisa se tornar um roteiro de podcast, não tem jeito. O que acontece? Na vida, tem coisas que são meio que cíclicas, não é linear. O que eu quero dizer com isso? São coisas que dentro delas tem o início, tem o meio e tem o fim. Não segue, tipo assim, uma linha. É tudo uma coisa só. Vocês entendem? Então, assim, é esse o propósito desse episódio. Eu quero falar sobre essas coisas que são cíclicas, que tem muito disso na nossa vida e às vezes a gente até não percebe. Eu acho babado falar sobre isso, gente. Tudo ao mesmo tempo. O início, meio e fim. Tudo ao mesmo tempo. Por quê? Imagine só se algumas coisas da vida não pudessem ser explicadas em frases, mas apenas em símbolos. Isso já não é uma coisa que eu já trouxe em outros episódios? Pois é, vem comigo. Venha comigo que a gente vai destrinchar sobre isso. O nome do filme é A Chegada, né? Já começa por aí. O que acontece? Vou falar mais ou menos sobre o filme aqui, sem dar spoilers. No início do filme, né? Então isso não vai ser spoiler, então eu vou contar. Pousa uma nave alienígena em vários pontos do mundo, né? E aí o povo fica assim, meu Deus, que isso? Que do nada surgiu. E aí tem seres dentro dessas naves que eles têm, não sei se é 7 ou se é 8, acho que é 7. 7 pernas, né? E eles estão tentando se comunicar com a raça humana, né? O que acontece? Eles se comunicam através de símbolos. Eles fazem um símbolo pra, tipo, comunicar o que eles querem falar. E aí os símbolos são circulares, né? Eles são circulares, não são lineares, igual a nossa escrita, que é linear e tal. E dentro do que eles falam tem início, meio e fim. Já começa por aí. E a linguagem deles transmite intenção, ação, consequência e emoção. Ou seja, se eu fosse te pedir desculpa por alguma coisa que eu fiz pra você, eu não ia falar desculpa. Eu ia falar desculpa, eu fiz isso por causa disso, disso, daquilo. Porque isso fez eu agir dessa forma por causa disso, disso, daquilo. E eu sinto muito por isso, de verdade, tal, não sei o quê. E eu espero que no futuro a gente não tenha mais esse problema. É tudo isso englobado, é tipo os motivos pelos quais você fez, o que você fez, as desculpas pelo que você fez e a conclusão de tudo isso, entendeu? É tipo tudo isso englobado. Eu acho mágico. Ai, eu amo esse filme tanto, assim. Uma pessoa... Sabe uma pessoa apaixonada por comunicação? Essa pessoa sou eu. E quando eu vi esse filme, eu fiquei assim, cara, ele é perfeito em tudo que ele faz. Enfim, tudo. Então, tem a intenção pela qual você fez, tem a ação que você fez, tem a consequência do que você fez, tem a emoção que você sentiu ao fazer tudo isso e depois de você fazer. Entendeu? É tipo lindo. Lindo. Eu tô fascinada só de falar sobre esse filme e eu nem cheguei na parte do episódio, tá? Enfim. Talvez a vida também se comunique assim. Não em linhas retas, mas em círculos. Então vamos destrinchar sobre essa ideia, tá bom? Começando com a linguagem dos símbolos. O todo contido em uma forma. Então, o que acontece? No filme, né, tem essa linguagem deles e eles tentam descobrir. E, tipo assim, é tudo muito diferente, né? Porque não é só uma língua totalmente nova, de um povo totalmente novo, com uma cultura que a gente não conhece e tal.
Não é só isso, tem tudo uma complexidade envolvida, sabe? Uma complexidade que a nossa língua não tem. Então, por conta disso, tem tudo um BO para eles descobrirem como que foi, o que eles querem dizer com cada coisa, se as palavras que têm um significado para a gente têm o mesmo significado para eles, como que faz essa distinção do que é o que, se eles sabem usar as palavras de forma que a gente entenda, da mesma forma que eles queriam se expressar. Enfim, tem tudo uma coisa. Esse filme é sensacional, entendeu? Se você tá querendo assistir alguma coisa, assista esse filme, porque, assim, ele é um dos meus favoritos da vida, assim. A Chegada e Interestelar, os maiorais pra mim, assim, não tem nenhum filme que ultrapasse eles. Pra mim, eles são sensacionais, assim. Eu assistiria várias vezes e eu ficaria tocada por eles todas as vezes, assim, eu amo esses dois filmes. Mas enfim, no filme, o símbolo contém o motivo, a ação, o impacto, o arrependimento, o pedido de desculpas, a promessa, a mudança e os sentimentos envolvidos. Então, sabe aquele exemplo que eu dei? Tentando explicar, vamos supor, a pessoa pede perdão. Aí no perdão, fala assim, me perdoe, eu fiz isso por causa disso. Isso foi o que eu fiz. Esse é o impacto que teve o que eu fiz. E eu me arrependo pelo que eu fiz. Esse é meu pedido de desculpas. E eu te prometo que isso nunca mais vai acontecer. E isso vai mudar de verdade. Você vai ver essa mudança em mim, no que eu tô te expressando aqui agora. E isso é tudo que eu sinto sobre todas essas coisas. Imagina você falar tudo isso em um símbolo circular. Olha que babado. Enfim, cara, eu acho isso sensacional. E parar pra pensar que tem várias coisas na vida que são cíclicas, que são um combo de coisas, tudo em uma coisa só, isso é sensacional, entendeu? Então eu quero passar pra vocês mais ou menos essa visão, pra vocês entenderem e também pra vocês aprenderem a ler círculos, porque desde que eu descobri que algumas coisas na vida são linguagens cíclicas, eu fiquei assim, caraca, é isso aí. É isso aí, tamo junto. É isso aí, cara. E tipo assim, eu não tô dizendo que eu sei, né? Mas eu tô passando aqui a visão pra vocês. Porque só a consciência de eu perceber que tem coisas que são cíclicas na nossa vida, isso já faz com que eu olhe para as coisas de forma diferente. Agora eu tô fazendo um processo de tradução interno pra eu entender por que essas coisas são cíclicas, entendeu? Como que isso se conecta à psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito de trazer nos episódios de podcast que eu faço, porque eu estou fazendo psicologia, né? Então vocês já sabem. Enfim, o ser humano vive os acontecimentos de forma fragmentada, mas o inconsciente registra tudo como um todo. Lembra do início, meio e fim? O inconsciente registra tudo como um todo. A memória emocional não é linear, ou seja, vai vendo. Calma que eu vou falar sobre isso. O corpo sabe antes da mente entender. Ou seja, vamos lá. A memória emocional não é linear. Ou seja, o que acontece? Uma coisa que entra na sua memória, ela não necessariamente vai ser uma coisa só pelo resto da sua vida. Você pode ter uma memória e quanto mais você se lembra dela, você pode ir criando interpretações novas sobre ela. Tanto que tem a questão na psicologia da ressignificação de trauma. Trauma nada mais é do que uma memória que mexeu muito com você, com o seu corpo, com a sua saúde, certo? Quanto mais você se lembra de uma memória, mais ela tende a não se tornar confiável. Ou seja, quando você lembra da sua memória, quando você lembra da memória. Quando você lembra da memória, você tende a reescrever os acontecimentos. Ao depender da forma que você está se sentindo também. Porque você pode lembrar de uma coisa como uma coisa terrível, porque você estava num momento terrível. Você pode se lembrar de uma coisa com a maior felicidade do mundo,
mas pode ser a coisa mais triste do mundo para outra pessoa, entendeu? Não vamos entrar em percepções pessoais, mas assim, a memória emocional não é linear. Ou seja, você tem uma memória em que você passou por uma emoção. Pode ser que no momento que você interpreta essa memória e guarda, você guarda como uma memória triste. Só que mais pra frente você fala assim, mas aquele momento foi muito bom. Mas nossa, que saudade daquele momento. Aquele momento foi sensational. Tipo assim. Enfim, não tem como. Não tem como você dizer que ele segue uma linha, porque quando você lembra, você segue de forma diferente. Então você vai lembrando, as suas emoções vão influenciando sobre a forma que você lembra. A forma que você lembra também vai mudando, porque você meio que reescreve a sua memória. E ela vai se tornando cada vez menos confiável quanto mais você lembra. Entende? Então, tipo assim, é um ciclo. É um ciclo de verdade, entendeu? Enfim. Não sei se tá fazendo sentido esses meus papos pra vocês, mas eu espero que sim, porque esse episódio pra mim é um dos meus favoritos. Todos os que eu faço são os meus favoritos, né? Eu tô muito feliz gravando os episódios. O corpo sabe antes da mente entender, ou seja, é que a gente fala sobre somatização, né? Somatização acontece, né? Sempre, a gente sempre vai bater nessa tecla porque ela é real, ela existe. E quanto mais pessoas souberem disso, melhor, na minha opinião, né? Enfim, o corpo sabe antes da mente saber. Agora a gente entra naquele tópico, né, que a gente vive falando sobre quando alguma coisa é interpretada e não é muito bem processada na mente consciente. O que acontece? A mente consciente joga pro inconsciente. Tem esse iceberg, né? A parte de cima é o consciente, embaixo é o inconsciente, né? Tudo que a gente não tem acesso direto é o inconsciente. No inconsciente acontece algumas coisas. Pra lá que vão coisas que a gente não consegue processar ainda e tal, e não sei o que. Mas o que acontece? Até o inconsciente tem limites. Ou seja, se alguma coisa tá muito difícil pro inconsciente manter inconsciente, manter escondido, manter, tipo, sem afetar o consciente, sem afetar necessariamente o indivíduo que tem noção das coisas, o que acontece? Ele passa pro corpo. Ou seja, o corpo sabe mais do que a mente consciente no momento. Então, antes da mente consciente ficar ligada, putz, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada? Visão. Aí o que acontece? O corpo sabe antes, porque ele é meio que o intermédio entre o inconsciente, o corpo e a mente consciente, entendeu? Então, assim, acaba que o corpo fica sabendo que tem alguma coisa errada antes da mente se tocar. É isso que esse tópico tá falando, entendeu? Então, assim, o corpo ele fica sabendo porque o inconsciente chega lá e fala assim: ei, corpo, tem alguma coisa errada aqui, viu? Se eu fosse tu, eu fazia alguma coisa. Aí o corpo fala assim: nossa, realmente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele começa a somatizar e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu vou martelar sempre. Por quê? Porque é uma coisa muito real, que muita gente não percebe, que muita gente não conhece. Entendeu? Quanto mais conhecimento eu puder espalhar, melhor pra mim, pra vocês e pro mundo. É uma linguagem que não conta o que aconteceu, ela revela sentido do que aconteceu. Ou seja, não é sobre fato por fato, é sobre como que aquilo foi percebido, é como que aquilo foi sentido, entendeu? Então não é, quando a gente fala de linguagem cíclica, a gente não fala sobre o que foi falado e tal e não sei o que. A linguagem cíclica é tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, porque não só porque é uma questão de uma forma de comunicação, mas também porque é sobre você interpretar as coisas como um todo. Não só o que foi falado, é o que foi falado, o que foi pensado, o que foi sentido,
o que aconteceu. É tudo uma coisa só. Não tem como a gente olhar para, eu diria assim, ousadamente, não tem como a gente olhar para nada na vida pensando que tudo é preto no branco. Porque não é, né? Sejamos sinceros. Tem coisas que são simples. Tem coisas que são simples, não dá pra gente negar. Tem coisa que é papum. Mas assim, eu diria que não tem como a gente olhar pra nada na vida achando que tudo é uma dimensão só, por assim dizer. Porque tem as ações, tem os pensamentos, tem as motivações, tem a linguagem, né? Que isso é uma coisa assim tão, tipo assim, tão superficial quando a gente tá falando sobre a complexidade da existência. Mas assim, tem tantos tópicos a serem considerados, tem tantas coisas a serem levadas em consideração quando a gente fala sobre uma comunicação, sobre uma troca, alguma coisa, que eu acho que às vezes a gente não enxerga as coisas da forma que a gente deveria enxergar. Eu acho que é por isso que esse filme me tocou tanto, porque ele abre a nossa cabeça para um mundo, uma percepção, um jeito de olhar para as coisas muito mais complexo do que a gente pensa que já é, entendeu? Se a nossa linguagem, do jeito que ela é, linear, sem ser cíclica, segue uma linha reta e é isso aí, tamo junto. Se a nossa linguagem já tem várias falhas, já tem várias complexidades, se a nossa linguagem já tem tudo isso, essa bagagem inteira, imagina se eu virar para você e falar assim: e os círculos vocês sabem ler? A linguagem cíclica vocês sabem ler? E aí? Vai desgraçar a cabeça. Porque, tipo, pô, eu vivi a minha vida inteira acreditando numa linguagem linear, que segue um início, meio e fim. E se tudo estiver no mesmo lugar? Isso que desgraçou minha cabeça, entendeu? Por isso que eu tô fazendo esse episódio. Agora vamos falar sobre outras fitas que têm a linguagem cíclica. Por exemplo, o tarô, né? Conhecem o tarô? Não sei se vocês acreditam, não sei se eu vou, né, afastar alguns espectadores agora, mas eu vou falar sobre o tarô. Tarô, uma gramática simbólica da vida. Por que que falar sobre tarô fez sentido pra mim? Porque no tarô tem tudo uma forma de ler, né? Porque dentro de uma tiragem, começa pelo fato de que não são cartas isoladas, né? Não são cartas isoladas. E outra coisa, depende muito da posição em que ela saiu, ou seja, se uma carta saiu no início, uma no fim e uma no meio, isso tem um significado. Depende da posição que ela caiu, não é só tipo, eu peguei uma carta tal e ela significa tal coisa. Ela vai ter significados diferentes dependendo da posição que ela tá. É como se ao invés de você explicar o porquê do que você fez, que você tá pedindo perdão pra pessoa, você coloca isso no final. Se você coloca isso no final, é como se você estivesse justificando que você vai continuar fazendo. Mas se você coloca no início, como explicação, e depois vem um pedido de desculpas, é diferente. E no tarô funciona da mesma forma. As cartas têm seus significados, mas vai depender da posição em que elas estão para que ocorra a interpretação correta. Tem a sequência também que são cartas que andam em correntinha, assim. Vamos por partes, né? Vamos por partes. A posição influencia, já começa por aí. Agora, a sequência. O que acontece? A posição influencia e a sequência também. Por quê? Porque uma carta que fica no meio, ela agarra na mão de uma do lado e na mão de uma do outro. A carta do meio, de mão dada com a que vem antes e a que vem depois, pode dizer uma coisa. Entende? Depende muito do que está sendo perguntado. Às vezes, o que está sendo perguntado, a resposta está
na carta que vem antes da do meio e na do meio. E as restantes é a finalização, é a energia e tal, e não sei o que. Entende? Então, assim, tem tudo um sequenciamento de cartas que vêm juntas, de... Outra coisa que vou falar aqui também é cartas que se repetem. Cartas que se repetem. Quando você tá consultando tarô, né, pra você entender sobre algumas coisas e tal, você faz perguntas. Raramente a pessoa vai se contentar em fazer uma pergunta só, porque ela vai fazer uma pergunta e vai sair a interpretação, ao depender de quem tá fazendo a interpretação, né? Pode ser a própria pessoa que tá tirando pra si mesma, mas assim, ela vai fazer a interpretação e vai falar assim, tá, agora eu queria saber de outra coisa, ou tipo assim, quer continuar perguntando sobre a mesma coisa. E o que pode acontecer? A pessoa pega as cartas, né, embaralha de volta e tal, só que aí acontece de cartas se repetirem. Isso também entra como um ponto relevante, porque se uma carta está se repetindo, às vezes até a motivação pela qual você está fazendo as perguntas, às vezes até a energia que você está carregando fazendo as perguntas, às vezes até os sentimentos que você sente ao fazer essas perguntas, ao estar fazendo as tiragens. Então, assim, o significado por trás de uma carta se repetir é justamente uma energia ou que está ligada de uma pergunta com outra, ou que está ligada entre uma pessoa e outra que você está perguntando. Às vezes você pergunta de si, de outra pessoa, e sai a mesma carta. É porque a energia de vocês tem ligação. Eu posso estar falando muito baboseira, porque eu estudo tarô sozinha em casa. Mas é o que eu tô descobrindo, né? Estudando sozinho em casa, tá? Não me julguem se vocês tarólogos aí, se vocês estiverem vendo. Tô aprendendo em casa, sozinha, sem aula nenhuma. As energias podem estar ligadas dessas duas pessoas. Pode também estar relacionado ao mesmo assunto, um assunto que essas pessoas têm que resolver juntas. Vem cartas iguais, entende? Então, assim, pode acontecer. E também tem cartas que se tensionam. Cartas que se tensionam, tipo, pode acontecer de vir uma carta positiva e uma negativa. E aí pode ser uma em uma ponta e outra em outra. Elas podem se tensionar, pode ter tudo um significado por trás. Enfim, eu acho que eu expliquei o máximo que eu pude. Nossa, é tão complexo, sabe? É tão complexo. Porque uma tiragem fala sobre a energia que você tá, fala sobre os acontecimentos que você tá pensando, fala sobre o desfecho da história, tudo numa coisa só. Tudo numa coisa só. Entende? Vocês entendem a complexidade? Eu não vou nem entrar muito em detalhes, senão a gente vai sair do tópico. Mas assim, agora comparando realmente com a linguagem circular, fora do que eu já falei aqui, a primeira carta é o início, né? A raiz da questão. As cartas do meio são conflitos, resistências, aprendizados. E a última carta é a resolução, integração e consequência. Então vocês estão vendo que tem tudo a ver com a linguagem circular? Eu falei assim, caraca, o tarô é igualzinho quando eu tava fazendo esse roteiro. Eu fiquei assim, eu preciso falar sobre o tarô nesse roteiro, não tem jeito, eu preciso. Olha, podem me julgar, podem falar que eu não sei do que eu tô falando, pode dizer que é mentiraiada, pode dizer que não acredita nisso. Eu estou falando porque é o que eu acredito, entendeu? Eu quero trazer um pouco do que eu acredito, um pouco de coisas diferentes sobre energias e tal, e não sei o que. Pode ser que vocês não acreditem, pode ser que vocês virem pra mim, poxa, tá fazendo uma faculdade de ciência acreditando em tarô? Ah, cada um com seu cada qual, né? O tarô não prevê o futuro. Actually, na verdade, o tarô não prevê o futuro. Ele revela a narrativa invisível que já está acontecendo. Ou seja, é mais sobre energia do que sobre qualquer outra coisa. Energia. Sabe o que é energia? A energia que a gente emana antes de acontecer alguma coisa, a energia que a gente emana antes de tomar uma decisão, a energia que a gente emana dos nossos sentimentos, das coisas que estão acontecendo.
tudo isso. Não é sobre no futuro vai acontecer tal e tal coisa. Não é sobre isso. Tarô é sobre energia, entendeu? Energia. Anota aí. Escreve aí nos comentários se você concorda. Energia. Outras linguagens da vida que funcionam como início, meio e fim. Conflitos em relacionamentos. Por exemplo, uma briga nunca é só uma briga. Por quê? Uma briga contém algo que não foi dito antes, um acúmulo silencioso, um limite rompido, uma tentativa torta de ser visto, um medo de perda, um desejo de reparo e toda discussão é um símbolo. Ou seja, quando a gente vai discutir com alguém, a gente não chega do nada e discute com alguém. Tem tudo uma coisa envolvida, tipo assim, nossa, eu já estava pensando sobre esse comportamento dessa pessoa há um tempo, queria ter falado, não falei ainda. Agora chegou um ponto que acumulou demais e eu preciso falar com ela. Porque um limite foi rompido e agora eu preciso falar, agora não tem jeito, eu preciso falar. Entende? E é uma tentativa da pessoa que puxou a discussão de ser vista. Porque se a pessoa chama a atenção de alguém, nem que seja para discutir sobre alguma coisa, ela tá chamando a atenção desse alguém, falando assim, ei, estoque, meu filho, o que tá acontecendo? Você não tá vendo eu aqui, não? Tipo isso, entendeu? E também tem o medo de perda, porque quando você tem medo de perder algo, ou de, tipo, algo se perder em alguém, você vai chegar a conversar com essa pessoa, chegar a discutir, talvez, entendeu? Aqui em questão de relacionamento, você pode ter medo de perder a pessoa, porque ela tá agindo de forma estranha, ou porque alguma coisa que ela fez tá te incomodando, tá te deixando com medo de não estar mais próximo dessa pessoa, de perder algo no relacionamento de vocês, entende? Um desejo de reparo, ou seja, quando acontece isso, a gente pensa assim, não, tem que ter uma conversa, tem que ter uma discussão, porque isso não tá certo. O que puxa uma discussão é justamente a pessoa olhar para alguma coisa, se incomodar pelas razões que a gente já falou e falar assim, não faz sentido. Não faz sentido, vou conversar com essa pessoa porque, entende? O ser humano tem essas, ele quer viver as coisas com sentido. Quando alguma coisa não faz mais sentido, ele fica assim, ok, como assim não faz mais sentido? E aí, a busca pelo reparo nada mais é do que a busca pelo sentido de novo, entende? Será que eu estou chapando demais? Eu não sei, eu estou com fome. Me diz se faz sentido o que eu tô falando. A briga como um símbolo circular, né? Porque toda discussão é um símbolo. Ou seja, a briga como um símbolo circular. O começo já traz o fim. O jeito que alguém ataca revela como pode amar. Ou seja, o começo que já traz o fim. Quando você começa uma discussão, você já sabe o porquê que você tá chegando nessa discussão e tal, e não sei o quê. Você já sabe os motivos pelos quais você quer expressar para chegar a uma conclusão. E só o fato de você chegar a expressar com o intuito de chegar a uma conclusão, você já está finalizando algo na sua cabeça. Então, assim, o começo da discussão é o fim de algo na sua cabeça. Seja lá qual for a conclusão que vai chegar essa discussão. Por quê? Porque se algo fica na sua cabeça e você fica martelando até chegar um limite que você fala assim, agora eu vou falar. No momento que você fala, agora eu vou falar, você está encerrando um ciclo na sua cabeça. Você já está encerrando esse assunto na sua cabeça. Independente do desfecho. Pode ser que você encerre falando assim, que bom que a gente se resolveu. Pode ser. É o mais agradável, que todo mundo quer, né? Mas assim, pode ser que você encerre na sua cabeça falando assim, ai,
é um caso perdido mesmo. Acontece. Infelizmente, sejamos sinceros, infelizmente acontece de às vezes você entrar numa discussão e você não chegar a lugar nenhum com ela. Só que ainda assim, você encerrou alguma coisa na sua cabeça. Ainda assim, você chegou a alguma conclusão. Ah, realmente, não tem o que fazer. Que pena que essa pessoa não entende. Você ainda encerrou uma coisa na sua cabeça. Você encerrou o que estava motivando a vontade de discutir. Você encerrou esse assunto na sua cabeça. Então é um início e fim ao mesmo tempo. Entende? E outra fita. O jeito que alguém ataca revela como ela pode te amar. Ou seja, a forma que você se expressa na hora de você falar, discutir com alguém, a forma que você se expressa nessa discussão diz muito sobre como você é capaz de amar alguém, como você ama alguém. Por quê? Porque se você fala de forma cuidadosa e tal, e não sei o que, beleza. Isso quer dizer que a sua forma de amar é paciente, é calma, é tranquila. Mas também tem brigas, né? Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Tem brigas que são agressivas. Tem briga que discussão, né? Briga, discussão, enfim. Tem briga e discussão que a pessoa é extremamente agressiva. Ela levanta o tom de voz com você. Ela pode, sei lá, tacar prato no chão. Tem gente que briga desse jeito, né? Tem gente que não vai ouvir, vai falar foda-se. Oxe, tá chapando, vai xingar a pessoa de doida. E, infelizmente, isso diz o que sobre a pessoa? Diz que o jeito dela de amar não é um jeito calmo, é um jeito caótico. É um jeito tipo, cara, você não pode me contestar. Você tá nesse relacionamento e você não pode me contestar. De nenhum jeito mesmo, sabe? Então, assim, discussões falam muito sobre a pessoa também. A gente não percebe muito isso, mas falam sim, demais, entende? Corpo como linguagem não linear. Eu adoro falar sobre o corpo, né? Eu faço faculdade de psicologia, só que eu adoro falar sobre questões corporais. Eu adoro, é tipo assim, um dos meus tópicos favoritos. Como as coisas são expressas no corpo. Eu gosto muito desse tópico, né? Não é à toa que as aulas da minha professora de biologia, que dá umas aulas pra gente, tipo, neuroanatomia, genética, neurofisiologia, são as minhas aulas favoritas, porque ela fala sobre o corpo agindo, sabe? Tipo assim, o corpo funcionando, a cognição, a forma que as emoções afetam a gente e tal, e não sei o que. Eu adoro. Eu amo. Enfim, vamos para esse tópico. Corpo como linguagem não linear. Somatização. Actually, na verdade, a somatização... Sintomas físicos não surgem do nada. Eles carregam histórias não escutadas, emoções não metabolizadas, limites ignorados por muito tempo. Por exemplo, uma dor recorrente não fala só do presente. Ela fala do processo inteiro que levou até ali. O corpo não grita. Ele se comunica por símbolos. Cara, eu amo esse tópico, eu amo demais. Somatização, eu tô cansada de falar sobre somatização. Mentira, eu amo falar sobre esse tópico, inclusive vai ter um episódio de podcast no mês que vem sobre somatização, que eu adorei. Nossa, vocês vão adorar o título, mas eu adorei o título, ele é incrível, ele é muito chamativo. Sintomas físicos não surgem do nada, ou seja, quando você sente, sei lá, uma dor de estômago que vem do nada, né? Nada é do nada, né? Vamos começar por aí, que tudo tem uma razão, que nada vem do acaso, tipo assim, nossa, por acaso eu tenho uma apresentação para fazer e por acaso eu não dormi direito e por acaso o meu intestino não tá funcionando direito e por acaso eu tô com uma azia que não sai de mim. Nada é por acaso, né? Por acaso não é. Por acaso não é. Tem tudo uma razão. O corpo, ele não vai fazer você sentir alguma coisa sem motivo nenhum. Nunca na sua vida. Você pode ter passado por um período em que você
né, nasceu, você não tinha consciência das coisas pra entender e tal. Tudo bem, você teve um período, mas ainda assim o seu corpo, ele já estava sendo desenvolvido, ele já estava sendo desenvolvido para entender. Cólica. Avisa o corpo do neném, pro neném chorar, pra mãe ir lá e fazer com que o bebê pare de sentir cólica. Já começa por aí. Vamos falar sobre dores assim que são questões corporais nossas, né? Começa por aí. O corpo avisa. Que forma que ele avisa? Ele avisa falando, vem um pensamento na sua cabeça, estou sentindo tal coisa. Não é. Ele avisa de forma simbólica. Ou seja, ao invés de ele expressar com palavras, ia ser estranho se fosse assim, né? Ele expressa simbolicamente. Ou seja, uma dor, por exemplo. Você interpreta ela de forma simbólica. Porque ela não é falada. Não é uma coisa que você fala assim, pá, dor. Não é assim. Então, é uma coisa simbólica. Uma coisa simbólica que você tem que interpretar e tal, não sei o quê. E dar significado para esse símbolo, né? Entender o significado desse símbolo. Por quê? Porque ele vem, né? Ele vem por alguma razão. Basta você saber qual razão que é. Às vezes você já tá tão treinado em prestar atenção no seu corpo que você já sabe de cara, fala assim, foi só acontecer isso que meu corpo reagiu dessa forma. Entende? Quando você presta atenção como que seu corpo reage às coisas que você vive, você fica assim, então quer dizer que meu corpo tá o tempo inteiro reagindo e demonstrando coisas pra mim. A gente só não percebe, entende? Mas nada é tipo do nada. O corpo ele tá sempre reagindo, seja uma questão tipo, é porque eu comi uma coisa que me fez mal, por isso que eu tô sentindo dor na barriga. Seja isso, ou seja, estou passando por um momento de ansiedade e que meu corpo não tá funcionando da melhor forma, não tá funcionando como ele deveria, entendeu? Então, essas duas coisas, ainda que elas sejam distintas de certa forma, porque uma é uma reação a uma coisa que você comeu e outra é uma reação a um estado emocional que você tá, essas duas coisas ainda assim são o corpo expressando de forma simbólica. Seja porque entrou alguma coisa aqui dentro que não era pra estar aqui dentro. E aí ele vai reagir. Ou seja, porque você tá passando por um momento que vai afetar, querendo ou não, o seu intestino, o seu estômago, a sua digestão. Entende? Então, assim, é babado, viu? Se eu fosse vocês, eu ficaria de olho nos sintomas corporais. Os sintomas carregam histórias não escutadas, ou seja, quando você não consegue lidar com alguma coisa, você escolhe não lidar com essa coisa, você não escuta isso dentro de você quando bate direto na consciência, joga pro inconsciente. E aí o inconsciente, às vezes, ele fala assim, cara, eu enchi o saco disso aqui, não quero mais. Aí joga pro corpo, o corpo avisa o consciente e o consciente vai ter que ter todo um trabalho de entender. Então aquela dor que eu tava sentindo naquela época não era necessariamente porque eu tava fazendo com que minha rotina não fosse das melhores pro meu corpo. Não necessariamente, às vezes é uma dor emocional que você tem que se torna uma dor crônica. E aí você começa a sentir uma dor frequentemente, todos os dias. Não tem remédio que passe essa dor. Não tem remédio que passe essa dor. Olha que tortura. Imagine só. Tenha dó. Enfim, isso é somatização. Isso é o corpo falando assim, você não quer lidar com isso? Pode deixar. Pode deixar que de alguma forma você vai ter que lidar. Entende? É isso, basicamente. Emoções não metabolizadas, ou seja, quando você não aceita uma emoção para si mesmo, isso pode se tornar sintoma também. Por quê? Porque o seu corpo, ele não tem a função, vamos ser sinceros, ele não tem a função de gritar, não. Ele não tem a função de gritar. Ele tem a função de comunicar.
Mas quando você vai negligenciando coisas pra você, você vai ignorando limites, você vai negligenciando emoções, você vai deixando histórias não serem escutadas dentro de você, você vai reprimindo, 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 o seu corpo fala assim: minha filha, já deu, né? Já deu. Muita coisa, o inconsciente, tadinho. Ele vira pro consciente e fala assim: poxa, consciência, o inconsciente tá ali sofrendo, entendeu? Eu tô aqui tentando ajudar ele com os fardos dele e eu tô tentando, cara, mas assim, favor, né? Juízo. É isso, cara. O corpo é como se fosse uma ponte. É o intermédio entre o inconsciente e o consciente. E aí ele tá sempre dando um jeito de ajudar o inconsciente, porque o inconsciente ele tem que lidar com tanta coisa ao longo da vida, são tantas coisas que a gente nega pra si mesmo. Imagina quantas coisas você já negou pra sua vida em todos os seus anos de vida, entendeu? Quantas coisas você já negou pra si e guardou no fundo da sua mente, no fundo do seu coração, falando assim: eu não quero lidar com isso. Imagina um tanto de coisa. E graças a Deus, a gente tem um corpo que vai aos poucos passando a bagagem pro consciente, para ele lidar, entendeu? E assim, é por isso que é importante você fazer terapia, porque aí você vai entendendo e aprendendo a lidar melhor com essas coisas. Tem gente que não faz e consegue lidar mesmo assim? Tem, mas cada um com o seu meio, entendeu? Eu influencio o máximo que eu posso as pessoas a fazerem terapia, porque eu sei o quanto que faz bem. Eu sei o quanto que faz diferença. Então eu falo assim, cara, melhor coisa que eu já fiz na minha vida, entendeu? Tipo assim, antes de sequer começar a terapia, eu já tinha essa noção que ia ser a melhor coisa da minha vida, sabe? E se provou exatamente o que eu pensava. É basicamente isso. O corpo não grita, ele se comunica por símbolos. Agora, vamos falar de sonhos. Sonhos também são linguagens cíclicas. Por quê? Talvez a linguagem mais próxima dos heptapods. Heptapods eram os alienígenas lá do filme, né? Eu esqueci de chamar o nome deles no início do episódio. Mas enfim, por que sonhos é a linguagem mais próxima? Porque eles não seguem um tempo cronológico. Outra coisa, misturam passado, presente e futuro. E por fim, o símbolo contém várias camadas. Ou seja, no nosso sonho não tem uma linha cronológica. Ou seja, pode ser que você esteja vivendo no seu sonho, você pode ter vivido uma vida inteira no seu sonho. Mas o que foi na vida real? Sei lá, 7 horas? 7 horas você pode ter vivido uma vida inteira dentro do sonho. Então não é, com certeza não é uma linha cronológica. E detalhe, que também tem a questão de misturar passado, presente e futuro. Você pode sonhar com uma pessoa que você nunca viu na vida, ainda tem isso, né? Tem gente que passa por isso também. Você pode sonhar com um local que você nem sequer se recordava. E do nada você lembra e fala assim, caraca, você pode sonhar que você tá no futuro. Você pode sonhar que você acabou de acordar e tá indo comer um balde de batata frita. E aí você acorda. Entende? Esse tipo de sonhos são os piores pra mim. Os piores, que eu vou comer na maior suculência batata frita assim. Aí eu acordo. Aí eu, não, cara, estragaram meu sonho. Enfim, mistura tudo isso, né? Não segue uma linha cronológica. Não, ou seja, isso da linha cronológica não fala só sobre o tempo, né? Eu falei só sobre o tempo, mas também não segue uma linha cronológica, porque tem sonhos que a gente sonha que no momento a gente tá num cômodo fazendo alguma coisa. Do nada a gente se teleporta para outro lugar e depois a gente volta para aquele lugar como se nada houvesse. Então não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. Você procurar lógica em sonho é a coisa mais bizarra do mundo. Porque não tem lógica, não tem lógica. Por isso, né, por esses fatores, por ser tudo uma coisa muito mais complexa do que a vida real, é que tem que ser interpretada
de forma simbólica, não da forma que aconteceu. Porque se for da forma que aconteceu, não vai ter lógica. Porque uma hora você tá em cima das nuvens, do nada você tá pulando de paraquedas. Ou tipo, uma hora você tá num avião caindo e do nada você acorda dançando num programa de TV. Entende? Não segue uma linha lógica. Um sonho não é literal. Literalmente, Freud explica sobre isso. Que ele é um mapa emocional. Início, meio e fim coexistem na mesma imagem. Ou seja, o Freud tem um livro que é sobre sonhos, se eu não me engano, que é a interpretação de sonhos. Eu acho, né? Posso estar errada. Mas eu acho que o Carl Jung também tem. O Carl Jung também tem, porque ele tem um livro que é sobre o homem e seus símbolos, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Enfim, o Freud fala que os sonhos, eles devem ser interpretados não pelo que aconteceu, né? A gente precisa saber o que aconteceu pra gente interpretar, certo? Certo. Só que tem uma questão. Não tem como a gente interpretar um sonho da mesma forma que a gente interpreta uma história contada na vida real, com situações reais. Por quê? Porque o sonho, ele tem tudo uma ligação com o inconsciente e tal, e não sei o que. Eu não sei dizer os nomes direitinhos, mas assim, tem tudo uma ligação, né? Que não tem como a gente interpretar de forma simples, justamente porque é uma representação. Se uma representação, ela é tão complexa como um sonho, não tem como a gente olhar para isso e falar assim: ah, eu pulei da nuvem e caí dentro de um baldinho. O que isso significa? Que se você quiser, você pode fazer isso. Não! Você tem que interpretar de forma simbólica, porque assim, o que isso representa no final das contas, né? Você pensa assim. E aí, através disso, você consegue interpretar um sonho. Tem gente que fala que sonho é sonho, não precisa ter significado e tal, não sei o quê. Tem gente que acredita nisso, né? Eu sou uma pessoa que fica mais inclinada, assim, a acreditar que eles têm significado. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que cresceu tendo sonhos que têm conexão com a realidade às vezes. Por exemplo, isso é uma coisa que acontece comigo e com a minha mãe. Teve um dia que eu fui dormir, no dia seguinte eu tinha curso de francês para ir. Beleza, eu fui dormir, minha família foi dormir. No dia seguinte eu acordei. Eu tinha sonhado que eu tinha sido assaltada. E aí eu fiquei assim, meio com medo, né? Porque eu tinha acabado de acordar, tinha que sair de casa e tal, não sei o que, não tinha como eu faltar o curso. E aí eu fiquei meio com medo, porque eu tinha sonhado que tinha sido assaltada. Mas eu falei assim, mas é a vida, né? Era só um sonho. E aí eu fui me arrumando e tal, não sei o que. Minha mãe falou, não vai hoje não. Aí eu, por quê? Ela falou, não vai hoje não, eu tô com uma sensação ruim. Ela disse que ela teve um sonho comigo também, né? Teve um sonho comigo, que aconteceu alguma coisa, eu não lembro qual era o sonho dela. Mas eu sei que nesse dia eu tinha sonhado que tinha sido assaltada, minha mãe tinha sonhado comigo também. Ou seja, eu não sei se foi um sinal do universo para eu faltar, que ia acontecer alguma coisa comigo, mas já aconteceu de eu ter sonhos e as coisas acontecerem. Tipo assim, eu sonhei que, sei lá, meu cachorro morreu. Vamos supor que eu sonhei que meu cachorro morreu. Quando eu acordo, no mesmo dia que eu sonhei que meu cachorro morreu, eu descubro que uma pessoa da minha família perdeu um cachorro, tipo, de morte, de madrugada. Que explicação? Que explicação tem? Entendeu? Assim, eu não acho que dá pra você fechar o olho pra isso, entendeu? Porque eu acredito nesse tipo de coisa. Eu acredito que tem como você acabar tendo ligação com a realidade através do seu sonho. Não necessariamente porque você ouviu, porque o que aconteceu não foi nem aqui em casa. E tava todo mundo dormindo, né?
Mas porque se a gente for explicar a complexidade do universo, a gente vai ficar aqui o tempo inteiro que resta da minha vida. Ah, olha só. Início, meio e fim coexistem na mesma imagem. Quando você tá sonhando, é tudo uma coisa só. Entende? Porque assim, às vezes você tem consciência de que você tá sonhando, às vezes não. Mas tá tudo acontecendo assim, tão de forma tão cíclica que você nem percebe. Às vezes você nem percebe a complexidade do que você está vivendo no sonho. Já parou pra pensar? Que bizarro. Enfim. Outra coisa que também é uma linguagem cíclica. Processos de luto e transformação. Por quê? Eu vou falar muito sobre luto porque quando você vive um luto na sua vida, você, tem propriedade pra falar muito sobre isso. Eu acredito, né? Eu acredito, porque eu já tive presente, né, em várias perdas que teve na família e tal, não sei o que, mas, assim, quando você vive uma de verdade que você sente, é muito diferente, sabe? É diferente você ficar sabendo que uma pessoa morreu e você presenciar na sua casa um ser morrendo. É você lidar com o luto, é você pegar o corpo, é você... Entende? É tudo diferente. É muito diferente. Quando você dá de cara com a morte assim, sabe? É muito diferente. O luto não é uma linha reta. Por quê? Porque no luto tem as fases do luto, né? Que a gente passa. Que é negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Essas fases do luto são todas misturadas. Você não vai lidar com uma de cada vez. Você vai, ao mesmo tempo que você vai ficar em negação, você vai ficar em depressão, você vai ter a questão da negociação, você vai ter a questão da raiva, você vai ter a aceitação, tudo ao mesmo tempo. Você vive tudo isso misturado. Inclusive, tem um livro que eu gostei muito de ler sobre luto, que é o livro das Irmãs Blue. Eu não vou pegar ele pra ler não, mas assim, quando eu tava lendo ele, teve uma frase que me marcou muito, que falava sobre luto, né? Que era uma personagem lidando com o luto lá da perda da irmã e tal, não sei o que. Isso não é spoiler, tá? Todo mundo já sabe quando começa a ler o livro, porque é uma das primeiras páginas que fala sobre isso. Enfim. Aí tem um cara, acho que é um segurança, não sei, que vira pra moça e fala assim: o luto é o amor prevalecendo. Ou seja, quando o amor prevalece, ele não tem distanciamento, estado de ser que interrompa esse amor, sabe? Você vai amar aquela pessoa independente se ela tá viva ou não. E isso é o que dói. Isso é o que perdura no seu peito. Por quê? Porque ainda que ele não esteja presente, essa pessoa não esteja presente, você vai amar ela com todo o seu coração. Com todo o seu coração. E isso pode doer muito. É uma ferida que vai ficar aberta para sempre, porque é um amor tão incondicional, mas tão incondicional, que não tem barreiras existentes na história, no mundo, na vida, no universo, que quebre isso. Não tem nada que destrua isso, não tem nada que esvazie esse amor no seu coração por essa pessoa. Isso é o amor prevalecendo. Então sim, você vai ter que lidar com isso a sua vida inteira, você nunca vai superar de fato, porque eu acredito que o luto a gente não supera, mas isso é o amor prevalecendo, entende? Às vezes estamos no meio do processo de luto, mas já sentimos o fim. O luto como linguagem simbólica do amor que não sabe onde ir, é exatamente o que eu falei. Quando você está vivendo o processo de luto, você está vivendo tudo ao mesmo tempo.
tudo ao mesmo tempo. Você já sabe que aconteceu. Você já sabe, você já passou pela aceitação, né? Porque quando você vive uma coisa, você tem todo o processo de luto, né? Você vai ter negação, então não sei o que, pode ser que você não passe por todos, mas todos estão presentes de alguma forma, sabe? Mas assim, ainda assim, ainda que a gente passe por esse processo, a gente já sabe o desfecho. Porque aconteceu. A gente passa por esse processo pra ficar mais fácil da cabeça de seguir em frente. Seguir em frente. De superar. Porque a gente não supera essas coisas. Entende? Então, assim, é um processo que a gente passa pra entender de forma saudável, eu diria, que é um fim. É uma coisa que aconteceu na sua vida, que você vai ter que carregar pra sempre. Então, assim, é cíclico, porque ainda que você tenha que passar por esse processo todo, o fim você já sabe qual vai ser. Você continua vivo e aquela pessoa não. E aquilo, o fato da pessoa não, dói muito, muito, mas você tem que aceitar. De uma forma ou de outra. Você pode não superar. Você pode viver com isso pra sempre, mas o que aconteceu você não pode mudar. E isso é o mais doloroso de tudo, entendeu? Mas o luto, né, como eu falei, é uma linguagem simbólica do amor que não tem pra onde ir. Ou seja, o que você faz com todo o amor que você tem por essa pessoa se ela não tá mais viva? Porque você não consegue guardar. Você não consegue direcionar a outro lugar. Porque aquilo é para aquela pessoa. E por sentir esse amor por aquela pessoa e ela não estar mais presente para você dedicar esse amor exclusivo para ela, fica aquele sentimento, aquele vazio, aquele buraco no peito, aquela saudade que sempre vai ser saudade, aquele luto que você nunca vai superar, entende? Por isso que é o amor que prevalece. A gente tem que falar sobre isso, vamos ser sinceros, faz parte da vida, infelizmente. Decisões importantes da vida. Antes de uma grande decisão, o corpo já sabe, o medo já apareceu, a resistência já deu sinais, a intuição já enviou símbolos. Então, assim, eu tô passando por um momento de vida que eu tô prestes a tomar uma decisão, né? Prestes a tomar uma decisão. Tipo assim, eu já tomei a decisão na minha cabeça. Mas eu tô prestes a tomar uma decisão, tipo assim, agir, sabe? Tô prestes a agir diante dessa decisão. Que é uma decisão que eu já tô processando já faz um bom tempo mesmo. Mas eu posso falar que sim, meu corpo foi o primeiro a saber. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que já reconhece muito bem quando eu estou somatizando. Ou seja, antes de eu tomar a decisão, eu já estava sofrendo. Quando eu tomei a decisão, eu tive um momento de calmaria. Só que enquanto eu tô processando essa decisão, meu corpo tá assim, ó. Eu não sei se eu tô bem, eu não sei se tô mal, como é que você tá, então, não sei o que. Enfim, é isso. Eu falo com o maior humor de todos, porque eu já tô muito bem resolvida com essas questões, sabe? É muita terapia na cabeça, é muito tratamento e tal, e não sei o que. Por isso que eu falo numa boa. Mas é o meu processo, entendeu? É o meu processo, tem tudo uma coisa e tal. E realmente, o corpo sabe. O corpo sabe. Parece que, agora parando pra pensar, parece que antes mesmo de eu tomar uma decisão do que fazer, eu já tava reagindo como se eu tivesse tomado essa decisão. Que babado, nossa. Isso trouxe uma perspectiva diferente pro que eu tô vivendo agora. Enfim, o medo já apareceu, ou seja, o medo ele tá presente em várias coisas na nossa vida, né? Ele serve, né? Primeiramente ele serve para nos proteger do perigo, mas ele também serve para nos proteger de várias outras coisas, entende? Então a gente tem que levar em consideração que não é só uma coisa tipo de garantir a sobrevivência, também garantir
outras coisas pra gente. Por isso que a gente tem medo, por isso que tem ansiedade, enfim. A resistência já deu sinais. Ou seja, sabe quando você decidiu, cara, é isso, eu vou tomar essa atitude e é isso aí, entendeu? Tá ligado, vai ser isso. E aí do nada vem aquela voz, tipo assim, você fala, ok. Você acorda vários dias pensando assim, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Aí tem um dia que você acorda assim. Pra quê? Mas pra quê? Realmente precisa? É a resistência. A resistência, falando assim. Mas tá tão confortável do jeito que tá, você realmente quer mudar alguma coisa? Se eu fosse você, eu ignorava isso aí e deixava quieto, entendeu? Acontece. E aí você acorda, tipo assim, você passa dias acordando com uma decisão. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. E aí do nada você acorda pensando assim: por que é que você quer fazer isso mesmo? E aí é tipo como se fosse o seu corpo sabotando, falando assim: eu acho que você não tá convicta do que você quer, não, viu? Porque assim, eu já nem lembro por que que você queria tomar essa decisão. Que babado! Tipo, é como se toda a convicção que eu tô criando falasse assim, mas será? Tipo, faz parte do processo. Quando você vai tomar uma decisão importante, você vai colocando na sua cabeça e tem um momento que parece que seu corpo começa a sabotar. Fala assim, é mesmo? É isso mesmo que tu quer? Eu nem lembro. Ó, nem me lembro por que você queria tomar essa decisão, viu? Faz parte. Faz parte. E a intuição já enviou símbolos, ou seja, a sua intuição, eu acho que a intuição tá mais no início desse processo de decisão, né? Mas assim, no início, a sua intuição já fala assim: opa, será que não é por conta disso que você tá pensando isso? Ou será que não é porque você precisa tomar essa decisão? A intuição tá lá, assim, ó, arquitetando o plano maquiavélico. Não é maquiavélico, não. A intuição, ela tem bons ensinamentos pra gente. Isso é uma coisa que eu posso afirmar com certeza. Enfim, por exemplo, repetições de padrões, sensações estranhas, sonhos recorrentes, incômodos que não se explicam. Ou seja, quando você tá passando por repetições de padrões, né, pode ocorrer sim a questão da resistência, porque o que você conhece vira familiar. Se você conhece uma coisa por tanto tempo e do nada você percebe, eita, isso é um padrão. Isso é um padrão que não é saudável, que eu deveria mudar. Vai ter uma resistência sim, porque eu já falei pra vocês que o cérebro, ele quer poupar energia. Se ele já sabe o caminho pelo qual seguir, ele tá de boa, porque ele não gasta muita energia nisso. Mas se você corta esse caminho, ele vai ter que criar outro. E criar outro caminho dá trabalho, leva tempo. Entende? Aí o cérebro fala assim: mó preguiça, a gente já sabe o caminho, por que que a gente vai? Nossa, e agora? Não tem mais caminho, o que que a gente faz? O cérebro tem dessas. Caso vocês não saibam, o cérebro tem dessas. A gente fala assim: não, tô com preguiça de criar um caminho novo. Ai, mas ele quer mudar. Então vamos fazer ele achar que ele não precisa de mudar, porque esse caminho já existe. A resistência tá aí, entendeu? Por aí vocês veem. Sonhos recorrentes que podem, né? Os sonhos, eles expressam simbolicamente coisas que a gente precisa saber. Não é? Babado. Eu não sei dizer com muita propriedade, porque eu ainda não li Freud e ainda não li o Carl Jung falando sobre interpretação de sonhos também. Eu acho que ele também fala, mas eu não tenho certeza. Enfim, incômodos que não se explicam. Ou seja, sabe quando uma coisa vai te incomodando, te incomodando, te incomodando há muito tempo e você só vai empurrando com a barriga? E aí tem uma hora que você fala assim: eu reconheci. Por que que eu tô sentindo essas sensações estranhas? É tipo o corpo tentando te avisar de alguma forma que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa que não tá batendo, sabe? A decisão não começa quando escolhemos. Ela começa quando
algo dentro da gente muda. Ou seja, quando muda alguma coisa, quando vira alguma chavinha na nossa cabeça, no nosso corpo, quando vira alguma chavinha, é aí que uma decisão começa. Por quê? Porque é como se algo deixasse de servir para você. Lembra do antigo episódio, o caráter destrutivo? Quando muda alguma coisa dentro de você, você precisa reconstruir o seu caminho. Precisa reconstruir o seu caminho. Por quê? Porque imagina que você, vamos seguir a questão da plasticidade cerebral. Você segue um caminho só no seu cérebro. Você já tem tudo uma sequência de ações e decisões e o que você vai fazer na sua vida. Só que aí, do nada, uma coisa muda. Você começa a enxergar o mundo de forma diferente. Você começa a enxergar coisas de forma diferente. E você fala assim, não acho que faz mais sentido pra mim. Não acho que faz mais sentido pra minha história de vida. Não acho mais que esse caminho é o que eu quero seguir agora, é o que eu preciso seguir agora. Quando vira essa chavinha na sua cabeça, você começa a processar uma decisão. E ela começa a ser construída na sua cabeça baseado no que você acredita que é o certo para você. Ainda falando sobre linguagem cíclica, esse tipo de situação também é considerado uma linguagem cíclica, por quê? Porque o início de tudo e o fim de tudo é na virada de chave que tem na sua cabeça. Porque quando tem a virada de chave, é o início da construção da decisão. Mas ao mesmo tempo que é o início da construção da decisão, quando houve a virada de chave, já mudou. Então, o início da mudança já é o fim, a conclusão. Entende? Porque muitas coisas que a gente pensa que começam de uma forma e depois ocorre toda uma cascata de acontecimentos depois dessa decisão, tudo começa e termina aqui. Começa e termina na nossa cabeça. A virada de chave foi a cascata de acontecimentos. Entendeu? Porque antes de uma decisão ser tomada, já tem a virada de chave na cabeça. É por isso que a decisão é tomada, porque não é só dentro da nossa cabeça que as coisas acontecem. Elas começam dentro da nossa cabeça, terminam dentro da nossa cabeça, como essa parte também das decisões. Mas a gente tem que mudar as coisas ao nosso redor, entende? Então é por isso que se relaciona com a linguagem cíclica. Agora, a linguagem corporal, eu adoro falar sobre isso também. Linguagem corporal, o corpo como símbolo circular. O corpo comunica simbolizando um gesto, uma postura, um silêncio físico, carregam o que foi vivido antes, o que está sendo sentido agora, o que a pessoa espera que aconteça depois. Porque, como eu falei no episódio sobre comunicação, eu falei que todos os episódios têm correntinha, enfim. Como eu falei no episódio sobre comunicação, a comunicação ela tá em todos os lugares, né? Isso é fato. Quando você tem noção disso, a sua vida vira uma eterna comunicação e interpretação. Quando você percebe que as pessoas se expressam melhor através dos gestos que elas fazem, através da linguagem corporal, você entende. Ok, a linguagem escrita e falada é importante. Fato, isso é fato. Porém, quando a gente quer se ater a coisas mais concretas, a gente presta atenção não só no que é falado, mas também nas atitudes, na forma de se portar, na forma de gesticular, na forma de se expressar. Por quê? Porque a linguagem é pensada, o comportamento é espontâneo. Então vocês entendem que é uma coisa assim muito mais complexa de você se ater, porque se você for falar, mas a pessoa tal falou isso pra mim e pessoalmente já tava assim assado.
Você tem que acreditar no comportamento dela e não no que ela fala. Porque a linguagem falada é pensada, pode ser construída, repensada, estruturada, manipulada. O comportamento não, o comportamento é espontâneo, entende? O comportamento é tipo assim, bateu, agir, assim. Não tem tipo, eu vou pensar, não vou apontar meu pé para aquela direção, porque senão a pessoa vai pensar que eu quero ir para aquela direção. Não é pensado, esse tipo de coisa a gente não pensa, entendeu? A gente só age, a gente só vivendo, estou vivendo. Entende? Você só vive, você não pensa assim, vou virar meu tronco para outra direção para essa pessoa entender que eu estou querendo sair dessa conversa. Ninguém pensa nessas coisas, absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Ou seja, é espontâneo. A forma que você se porta é espontânea, entendeu? Ou seja, um gesto, uma postura, um silêncio físico carregam o que foi vivido antes, ou seja, o que você viveu no passado vai dizer sobre como você se porta no presente e no futuro. Ou seja, se você era uma pessoa muito insegura e tal, não sei o que, e permanece sendo uma pessoa insegura, a sua postura pode ser diferente ao entrar em locais, né, com muitas pessoas. Você pode entrar mais recluso, mais fechado, você pode gesticular de forma mais contida também, tem tudo uma coisa, sabe? O corpo, ele carrega uma história também. Não é só a linguagem, as memórias e tudo. O corpo, ele carrega uma história. E isso é lindo, cara. Isso é lindo demais. Também fala sobre o que a pessoa está sentindo. Ou seja, dá pra gente saber como uma pessoa está se sentindo pela forma que ela se expressa no mundo, assim, como ela gesticula, a postura dela e tal, não sei o que, tem tudo uma ligação, entendeu? Quando alguém cruza os braços, evita o olhar, se inclina para trás e enrijece o corpo não está apenas reagindo ao momento presente, ele está recontando uma história inteira. Ou seja, se uma pessoa do nada se fecha corporalmente, expressa tensão, expressa desconforto, isso diz não só sobre o momento em que ela tá passando, que fez ela desencadear essas reações corporais, mas também sobre o passado dela. Ou seja, não é uma coisa só, não é só tipo, aquele momento aconteceu, a pessoa ficou assim assado como reação. Ok, tem isso, mas também tem a questão de que no passado a pessoa pode ter vivido uma coisa que desencadeou nela essa reação no presente. Porque no passado ela já agiu assim por causa de outra situação. Ou seja, duas coisas, início e fim, em uma só, no comportamento, na forma de se portar, na forma de reagir corporalmente, na linguagem corporal. Tem o início e o fim. O que está acontecendo no presente, a causa pela qual está acontecendo no presente e o fim, que é a junção. É a linguagem cíclica, entende? A junção por quê? Porque no presente está acontecendo uma coisa, certo? Que no passado aconteceu para que essa pessoa tivesse essa reação no presente. E ainda assim, tudo isso é uma coisa só. Por quê? Porque diz sobre o acontecimento, a razão pela qual o acontecimento acontecendo e o ciclo se repetindo, um atrás do outro. Aconteceu por causa disso, porque no futuro, no passado, não. Porque no passado, olha a lógica. Acontece uma coisa no presente, porque no passado aconteceu uma coisa. E a pessoa reagiu dessa forma no passado. E ela reage da mesma forma no presente, porque é um gatilho do passado. E no presente ele reage dessa forma, porque no passado aconteceu tal coisa, que é um gatilho do passado. O gatilho do passado virou no presente. A pessoa reagiu da mesma forma. Entende? É tipo isso. É cíclico, entendeu? É cíclico mesmo. Enfim. Tá acabando, tá, meus amores? Tá acabando, eu juro. Esse gesto pode conter ao mesmo tempo uma defesa aprendida no passado. Exatamente o que eu falei. Um medo ativado no presente, que é o que eu também falei,
e uma tentativa de proteção para o futuro. Ou seja, é basicamente o corpo reagindo de forma que ele interpreta uma situação e ele já começa a pensar assim. No passado, tipo assim, a gente não pensa isso conscientemente, mas o nosso corpo ele já carrega meios, mecanismos de nos proteger agindo de determinada forma. Ou seja, é uma forma de se proteger, é uma forma de se proteger no futuro, é uma forma de se proteger no presente e é uma forma que você aprendeu a se proteger no passado. Então é tudo num lugar só, tudo num ciclo só, entendeu? O corpo não age em linha reta, ele responde em círculos. Ou seja, ele tá aqui, né, no presente, vamos supor. Só que ele reage com base na sua história de vida. Ou seja, pode acontecer uma coisa hoje que você vai reagir com base em toda a sua história de vida, junto com a forma que aconteceu hoje, junto com como você vai se proteger no futuro. Ou seja, é tudo um ciclo, entendeu? Tudo um ciclo de verdade. Então, recapitulando, na linguagem corporal, o início é a experiência que ensinou o corpo a se defender, como eu estava falando para vocês. O meio é a ativação desse padrão no agora, no presente. O fim é a consequência relacional, afastamento, tensão ou pedido silencioso de cuidado. Então vocês entendem que é uma linguagem bem cíclica mesmo? Por isso, muitas vezes uma pessoa diz uma coisa e o corpo confessa outra. Ou seja, isso está muito presente no nosso mundo, na nossa vida, porque às vezes uma pessoa ela não consegue se expressar com palavras. Por quê? Porque ela tem tudo uma história no passado que falou assim, não haja dessa forma, não se expresse, isso não é uma coisa boa, isso vai te fazer mal, isso vai ser uma coisa que você não vai conseguir lidar, isso vai dar muito errado. Por isso que as pessoas tendem a mentir. Não estou justificando, mas assim, as pessoas tendem a mentir, por quê? Porque não conseguem lidar com a verdade. Não conseguem lidar com, tipo, jogar na cara a verdade, sabe? E aí o corpo ele é mais sincero, né? Ele não vai, tipo, ter esse negócio de, tipo, a consciência pensar e falar assim, talvez não seja bom falar sobre isso agora. O corpo, ele vai expressar, entendeu? Palavras são pensadas, ações são espontâneas, exatamente o que eu falei, entende? E não é mentira, é apenas a linguagem mais antiga, honesta e menos racional. Ou seja, entende que, tipo assim, a linguagem é pensada, as palavras são pensadas e o nosso corpo agindo, gesticulando e expressando é uma coisa mais ancestral que a gente tinha que levar a sério isso, as pessoas não levam, mas tinha que levar a sério essa questão do corpo se expressar. Não falo agora de somatização, agora eu falo de gestos, a linguagem corporal, né? Enfim. É mais honesta, né? Muito menos racional, porque age espontaneamente, entendeu? O corpo não pensa assim, não vou encostar nessa pessoa, porque essa pessoa vai achar que eu tô encostando nela porque eu tenho interesses ocultos. Não pensa. Não pensa. Ele só age. Fala assim, nossa, oi, tudo bem? O corpo só age, cara. Ele só age. Ele não pensa, não fala assim, não quero fazer isso não, porque a pessoa vai pensar tal coisa. Não tô dizendo que o corpo não é capaz de se controlar. A gente controla o nosso próprio corpo, mas eu tô falando assim, que o corpo ele é muito mais espontâneo do que nossas palavras. Entende? Aprender a ler a linguagem corporal é aprender a ler círculos. É perceber que um gesto não começa ali, ele chega ali. Ou seja, quando você entende que um gesto ele carrega significado, ele carrega tudo uma história por trás, você não começa a ver as coisas de forma preta no branco. Você fala assim, essa pessoa teve esse gesto comigo
para comigo porque tem tudo uma história por trás, entendeu? Tem tudo um significado pelo qual ela agiu dessa forma comigo, porque ela gesticulou dessa forma comigo, porque ela teve esse gesto comigo. Tem tudo uma história, tem tudo um motivo, tem tudo uma coisa por trás, entendeu? Então não é tipo, aconteceu. Ele chegou a acontecer. Ele chegar a acontecer é porque ele veio de toda uma história construída ao longo do tempo. Entende? Então, tipo, ele não aconteceu do nada. Não foi tipo uma coisa que, uma palavra soltada. Não foi isso. Não comparando, porque não dá pra comparar a linguagem escrita e falada com a linguagem corporal, né? Mas assim, só falando que tem toda uma história até uma coisa chegar a acontecer, entendeu? E você entender que a linguagem corporal é cíclica é você falar assim, ok, eu vi isso acontecer, esse gesto acontecer, mas o que motivou ele a acontecer? Entendeu? Isso é uma coisa que nem todo mundo pensa, que nem todo mundo faz a questão de olhar pra isso, sabe? Enfim, por isso psicólogos são tão perspicazes. Porque psicólogos prestam atenção nessas coisas, entende? Então, assim, olha que babado. E tipo assim, nossa, eu sempre amei muito linguagem corporal e estudar sobre isso, né? Mas assim, eu não sabia que era uma coisa tão real a ponto de ser ligada com a profissão dos meus sonhos. Olha que babado. Mal sabia eu que várias coisas pelas quais eu gosto tanto tem ligação direta com a faculdade que eu tô fazendo, que é filosofia, é linguagem corporal, tudo isso numa coisa só, que é a faculdade de psicologia. Eu amo, cara, eu amo. Enfim, o problema da nossa linguagem atual é a seguinte: vivemos numa cultura que quer explicações rápidas, que ignora processos, que fragmenta emoções, que pede respostas e não sentidos. Esse é o nosso grande erro, é querer o papum, entendeu? É o preto no branco, só que existem tantos tons diferentes pra gente explorar e a linguagem cíclica fala justamente sobre isso. Eu gosto tanto desse filme, A Chegada, eu gosto tanto desse filme porque ele fala que as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa que é. Ele tem tudo uma coisa, tipo assim, eu interpreto de forma muito emocional esse filme, por isso que ele foi muito marcante pra mim. Mas por quê? Porque ele pega essa questão da complexidade e, através de um filme sobre alienígena, ele fala sobre tanta coisa ao mesmo tempo que eu fico assim, cara, esse filme é perfeito. Ele é perfeito. Ele fala sobre tantas coisas ao mesmo tempo. Ele me faz refletir sobre tantas coisas ao mesmo tempo. Olha só o tanto de coisa que a gente destrinchou só sobre esse filme, sobre a linguagem cíclica, entendeu? Tipo, eu acho que não tem coisa mais linda do que você olhar para o mundo e entender que algumas coisas são cíclicas, que tem tantas camadas de complexidade em algumas coisas da nossa vida que a gente não pode enxergar de forma simples. Eu acho que isso é a coisa mais linda do ser humano. As camadas de profundidade que existem nas coisas. Entende? Eu acho lindo demais, cara. Eu acho lindo demais. Isso é o que eu sou apaixonada do estudo pelo ser humano. É a complexidade. É o quanto que uma coisa parece simples aqui na superfície, mas existem várias camadas aqui embaixo. É aquela questão do iceberg. Você pensa que o iceberg é esse pontinho aqui em cima, mas olha só o tanto de coisa que tem por trás, né? Olha só o tanto de complexidade que tem abaixo d'água. E você vai ignorar, falar que é pouca bosta? Passa lá com um Titanic pra você ver se ele não afunda. A vida não se explica, ela se interpreta. Ou seja, esse é o problema da nossa linguagem atual. A gente não precisa de resposta rápida, a gente precisa interpretar as várias camadas
que vem muitas vezes de forma simbólica, que dizem mais sobre o que está acontecendo do que uma resposta rápida, uma resposta falada ou escrita, sabe? Tem muita complexidade na existência por si só pra gente falar assim, mas isso aí, meu filho, ó, ligeiro, quero uma resposta rápida. Papo, entendeu? A gente não tem tempo pra ficar pensando. Eu gosto muito desse tema justamente por isso, porque você entende que tem muita complexidade em vários locais da sua vida. Entende? E isso não é uma perda de tempo, isso é inteligente, cara. É você pensar de forma inteligente sobre o que você já vive. E se você entende que já é difícil você entender a complexidade das coisas que você vive, você começa a olhar para o mundo de forma muito mais atenciosa. Porque você não interpreta tudo como coisa simples. Até porque existe mesmo alguma coisa simples nesse mundo? Porque quanto mais eu penso assim, nossa, tudo é complexo. Tudo é demais. Tudo tem muitas camadas. E eu não penso isso de forma, tipo, negativa ou tipo, nossa, você é muito intensa. Eu sou muito intensa sim, mas assim, eu fico pensando tanto sobre as coisas que eu fico assim, caraca, é tanta complexidade nesse mundo. Será que algum dia eu vou me cansar de pensar nisso? Porque eu acho que não. Talvez estejamos tentando entender símbolos com gramática demais. Entendeu? Às vezes a gente quer colocar gramática onde não tem como você interpretar de forma gramatical. Não vamos entrar nesse tópico, porque senão a gente vai ficar debatendo e estourando nossos miolos. Mas assim, o ponto é, a gente talvez esteja tentando entender os símbolos de forma gramática demais. Às vezes os símbolos dizem muito mais. Aqui eu posso trazer o ponto da linguagem corporal. A linguagem corporal é simbólica. Ela fala muito mais de forma simbólica pra gente do que falaria se a gente estivesse explicando de forma gramatical. Aprender a ler círculos. E se a vida estivesse sempre falando com a gente, mas numa linguagem que exige presença e não pressa? Aqui a gente fala sobre estar presente no momento, sobre interpretar simbolicamente a vida e não de forma, ai, passou uma frase num outdoor que eu questionei a minha vida inteira. E se a vida tá querendo dizer várias coisas pra gente durante a nossa vida inteira e a gente não consegue prestar atenção nisso porque a gente tá esperando alguma coisa que não vai vir? Porque a vida ensina a gente de forma simbólica. A vida nos diz coisas de forma simbólica. A vida nos diz coisas de forma simbólica. Entende? E a gente precisa estar presente, não ter pressa, não pensar assim, nossa, deixei o feijão no fogo. Deixa o feijão queimar, entendeu? Tipo, cara, esteja presente. Esse momento, ele é único. Ele nunca vai se repetir. Olha o tanto de coisa. Olha o tanto de coisa que a vida quer fazer você experienciar. O tanto de coisa que a vida tá querendo simbolizar na sua vida. A vida. Querendo simbolizar. E você tá pensando, o que eu vou comer mais tarde? Eu sei que é difícil. A gente tá sempre pensando em alguma coisa. Mas a gente tem que aprender a praticar a presença. Fica aqui meu convite a vocês, meus divos. Observem padrões, escutem repetições, sintam antes de explicar.
e leiam a próxima história como um símbolo inteiro. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria concluir falando que, no final das contas, o início, o meio e o fim não são momentos diferentes. Eles só são ângulos diferentes da mesma verdade.